Olá, Olá, desculpa Hugo, de ontem depois fiquei sem dados móveis e falhou. vale, eu é que agradeço que estás aqui outra vez. Íamos a falar ontem naquela situação das provas da Diamond League, por falarem mais do que as provas da competição nacional. Ahm, isto é uma questão de dinheiro, é questão das organizações em que preferem ter lá determinadas provas, ahm, e não é justo em termos de outras provas, mas pronto, é o que é. E é o que nós temos de aceitar. Nós, por exemplo, os atletas da marcha, nós conseguimos, em termos internacionais, ganhar algum dinheiro nas provas do circuito mundial, mas nada comparado. E verdadeiramente onde nós já ganhávamos verdadeiramente dinheiro era ou no México ou na China, ou nas provas do circuito da China, que nós está tabelado o valor que a IAF diz que os grandes prémios internacionais têm de pagar, que fazem parte do circuito mundial, mas normalmente, tanto no México como na China, eles pagavam mais que esse valor. Claro. Mas nas outras provas ganhamos muito pouco. Ia-te perguntar, ok, não tem muito a ver com a marcha, mas como é que vês a saída de várias competições da Diamond League a partir de agora? Não, não, desculpa, eu tive aqui uma falha, não te ouvi. Ok. Ia-te perguntar como é que vês a saída de várias classes da Diamond League, desde os 100 metros, desde o disco, desde os 5.000 metros. Se tens alguma opinião sobre isso? Porque a IAF está a querer remodelar determinadas competições e deve ser por aí. Mas eu também não estou muito dentro da Diamond League. Como a marcha nunca está, sei algumas alterações, mas não sei profundamente quais é que são as alterações que eles estão a fazer. Vamos voltar agora um bocadinho ao teu início e te perguntar como é que conseguiste conciliar os estudos com a alta competição. Para É quem muitas assim, vezes diz que não consegue. não foi um percurso fácil. Eu normal fiz todo o meu percurso em função do meu percurso de atleta. Em algumas alturas anulei mesmo disciplinas para conseguir treinar melhor e poder evoluir no atletismo. Muitas vezes os meus professores não percebiam essa minha opção, mas foi a minha opção. Depois entrei para o ensino superior em enfermagem, em que fui gerindo. Eu basicamente fiz o meu curso de enfermagem 3 meses por ano. Ia lá Claro. de setembro a dezembro, quando em termos de época competitiva era mais fraca. Eu não fazia competições de marcha nessa altura, porque não estava em condições físicas para tal, competia nas provas de corrida para fazer resistência apenas. Treinava sempre, mas em baixa intensidade, porque fazer turnos de noite e ir treinar era muito complicado. Mas tentei sempre gerir, todos os anos estipulava determinadas disciplinas que eu queria realizar para conseguir ir progredindo. Demorei 10 anos a fazer a minha licenciatura de enfermagem, mas pronto, fui fazendo e sou enfermeira. Nunca exerci por opção, mas sou licenciada em enfermagem. Claro. Ia-te perguntar como é que é estar nos Jogos Olímpicos. Que É sei que já assim, estiveste na vertente dos 20 quilómetros se eu já tive e em outra nos 50. Eu já estive em 3 Jogos Olímpicos. Estive em Atenas, em 2004. Estive em Pequim, mas fui como atleta suplente, não competi, por isso não conta. Mas vivi todo o envolvimento dos Jogos Olímpicos. Foi um momento difícil para mim e estar lá, de alguma forma, fez-me bem para ficar mais forte. E depois voltei aos Jogos em 2012, em Londres, e no Rio de Janeiro também estive, nos 20 quilómetros.
Rio de Janeiro foi a minha melhor classificação de todos os Jogos Olímpicos, fui 12ª. Claro. Os, primeiros, os meus primeiros Jogos Olímpicos era para participar, conseguir os mínimos já foi fantástico, mas depois da prova fico, senti que, Uma marca de boca, né? Por exemplo. queria mais, eu não queria só lá estar, eu queria estar Claro. lá e estar no lote das melhores atletas do mundo. E de alguma forma fui trabalhando sempre para evoluir todos os anos e foi gradual a minha subida nos 20 quilómetros, foi gradual. Eu em determinadas provas do circuito mundial cheguei a ganhar 3 vezes consecutivas no México, ganhei na Corunha, fui segunda atrás de uma atleta campeã olímpica russa em Itália. Quer dizer, eu em termos do circuito mundial tive várias vitórias e isso fui progredindo ao longo dos anos. Depois no Rio de Janeiro consegui a minha melhor classificação. Estar nos Jogos Olímpicos é o que nós atletas de alto rendimento queremos chegar, porque todos os dias trabalhamos para isso, é o auge. Às vezes dizem, mas os atletas que estão no Campeonato do Mundo são iguais aos atletas que estão nos Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos é aquela coisa especial que nós queremos lá estar, porque é o topo do topo, é todos os atletas de todas as modalidades que estão lá e os que lá estão são os melhores do mundo. É sem dúvida fantástico. Eu vivi, pronto, de alguma forma tive em 4 Jogos Olímpicos, mas só participei em 3. Vivi de formas diferentes. Inicialmente em 2004 foi tudo muito surpresa, estar no meio de atletas do basquete enormes, ao pé das miúdas da ginástica que eram bem pequeninas, aquela diferença, e estávamos todos focados para fazer o nosso melhor, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Depois, em 2008, foi um momento difícil em que eu queria estar a competir, como é óbvio, mas o nível em Portugal era muito alto e a fava tinha de calhar a alguém e calhou-me a mim. Não da forma mais correta, que a Federação nessa altura não foi correto, não foram corretos comigo, e de alguma forma sentia-me revoltada por não terem respeitado o meu trabalho. Claro. Mas pronto, o que não nos mata torna-nos mais fortes e eu tornei-me mais forte. Em 2012 eu inicialmente estava muito bem, mas depois tive uma lesão. Eu, um mês e meio da minha competição nos Jogos Olímpicos, eu não conseguia marchar nem correr. Fui na altura fui 16ª, mas depois acho que já foram 2 desclassificadas por doping, já sou 14ª. E foi tudo gerido de forma muito cautelosa, porque eu basicamente andava sempre com dor os últimos meses, e mesmo assim fazer o que fiz na altura com tão pouco treino foi muito bom. A minha prova foi no penúltimo dia e o esforço todo que eu fiz com o pouco treino que tinha foi imenso, que eu no dia seguinte mal me conseguia mexer. Mas pronto, fui 10ª, agora 14ª, o sabor é diferente, o sabor não é igual. Mas pronto, e o Rio de Janeiro era os jogos que eu pensei em que provavelmente seriam os meus últimos Jogos Olímpicos. Eu tinha programado toda a minha vida para que provavelmente o Rio de Janeiro fosse os meus últimos. Já era licenciada em enfermagem, podia posteriormente ir exercer a minha profissão. E então procurei desfrutar o mais possível. Também o facto de 2014 e 2015 terem sido anos muito difíceis para mim, que eu tive mesmo para arrumar as sapatilhas,
Eu em 2016 inicialmente comecei, ok, vamos ver o que é que isto dá, sem grande responsabilidade, sem grande ambições e as coisas foram sendo mais fáceis, fui conseguindo melhorar gradualmente e foi a minha melhor época em 20 quilómetros. Eu bati o meu recorde pessoal 3 vezes nesse ano, aos 36 anos, quer dizer. E eu ainda adorava treinar, por isso optei por continuar e ainda bem que o fiz. Depois veio a minha segunda vida do atletismo, os 50 quilómetros. Claro. Ia-te perguntar, e quanto tempo é que custa a adaptação nos diferentes fusos horários? Porque vocês tanto estão a competir em Lisboa, como estão a competir em Macau, como estão no Brasil. É um É bocado complicado. assim, eu sempre me adaptei mais para o lado do México, Estados Unidos, é sempre mais fácil ir para lá porque uh, em termos do ciclo é sempre mais fácil. Para China, Japão, é sempre, para mim é sempre muito, muito mais difícil e às vezes não é fácil, às vezes andamos com os sonos todos trocados. Nós procuramos ir com o tempo suficiente para nos adaptarmos minimamente ao fuso horário e depois também há a questão das temperaturas, que às vezes vamos para locais com temperaturas muito elevadas e temos de ter isso em atenção. Pronto, às vezes nem sempre é fácil conseguirmos. Eu, quando fui em Osaka, eu tenho de dormir independentemente da hora que seja, e nós tínhamos de treinar muito cedo, às 4:30 da manhã estávamos a preparar para ir treinar porque era muito quente. E eu, depois do treino, ia dormir e o que desse, dormia. Pronto, não queria saber que horas é que dormia. Tinha de dormir e o resto é conversa. Mas pronto, às vezes é mais fácil, outras vezes é mais difícil. É também conforme o nosso corpo naquele momento, porque não há momentos iguais, não. E com a idade também há coisas que se vão alterando. É assim. Claro. Ia-te perguntar como é ser a líder do ranking feminino no atletismo. Isso foi em 2018, após o Campeonato da Europa. É uma coisa fantástica. Eu não, Claro. estava, quando deu nas notícias que eu era líder do ranking, eu estava de férias nos Açores, em casa de um amigo meu, e o meu colega, olha, estás a aparecer na televisão. E eu, mas eu estou a aparecer na televisão porquê? E depois eles a dizer que era a líder do ranking mundial. E eu, fogo, a sério, de todo o atletismo. E ele, sim, eu, fogo, fantástico, como é que é possível eu conseguir fazer um feito tão grande e de alguma forma esse feito vai dar ainda mais visibilidade à minha luta pela igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens. Claro. E achas que muitas das vezes a nossa sociedade só aponta críticas e quando não trazem medalhas no atletismo? É assim, basicamente nós só somos notícia se trouxermos uma medalha. Claro. Na televisão é óbvio que só aparece no telejornal se a gente trouxer medalha, porque se a gente for o quarto lugar, que é um lugar fantástico, que em tu seres o quarto do mundo melhor numa profissão, que é o nosso caso, não é para qualquer um, é uma coisa fantástica. Mas o que dizem é perdeu a medalha de bronze. Não, o atleta é quarto lugar. A primeira medalha que eu ganhei internacionalmente foi em Chihuahua, no México, uma cidade que para mim me diz muito. E eu andei muito, muito tempo em quarto lugar. E já estava mentalizado, ok, vou ser quarta. Epá, mas o quarto é o melhor que o quinto. Há pessoas que dizem, eu não quero ser quarto, prefiro ser quinto. Não, o quarto é o melhor que o quinto.
Pois, Naquele dia, eu depois verifiquei que o outro atleta, a atleta russa, estava a descair e é óbvio que agarrei essa oportunidade e fiz tudo para ganhar a medalha e ganhei a medalha. Mas, óbvio que eu fiquei muito mais feliz por ter a medalha no bolso, né? claro. Foi um momento fantástico, mas se tivesse sido quarta, tinha sido na mesma um grande feito para mim, ser a quarta melhor do mundo naquela competição. E infelizmente nós nas outras modalidades, é um facto, só somos verdadeiramente reconhecidos pelos meios de comunicação social e de alguma forma pelo público, porque é assim, os meios de comunicação social, se não partilham, o público não partilha, não sabe a informação, e então não somos reconhecidos por isso. Infelizmente é só quando se ganha medalhas e nós temos quartos, quintos, sextos lugares que são lugares fantásticos e que não temos esse reconhecimento. E mas achas que às vezes é a falta de cultura desportiva que também temos no nosso país, que muitas vezes só falam em futebol, não pensam no resto também? Sim, porque basicamente só se fala das outras modalidades 3 meses antes dos Jogos Olímpicos. Claro. E depois pensam que é fácil ir lá e ganhar medalhas. O nosso trabalho é um trabalho contínuo. Por exemplo, nós nesta situação da pandemia, ok, os Jogos Olímpicos vão ser em 2021, mas nós não podemos deixar de treinar, nós temos de continuar a treinar, temos de continuar a ter apoios, temos de. E neste momento não está fácil em termos de gerir tudo, porque houve coisas que nós tivemos de deixar de ter porque não havia possibilidades. E isso é complicado de gerir porque nós queremos fazer o nosso melhor e às vezes, como não temos os apoios, o nosso corpo não nos permite. E é extremamente difícil de gerir e as pessoas só se lembram de nós, os atletas das outras modalidades, muito próximo dos Jogos Olímpicos. Mas nós, quando terminamos os Jogos Olímpicos, começamos logo a trabalhar para o ciclo olímpico seguinte. Claro, o novo ciclo. Ia-te perguntar em quanto tempo é necessário entre uma prova e outra. É assim, nós, provas de 20 quilómetros, eu cheguei vários anos a fazer 6 e 7 provas por ano. Claro. São poucas as mulheres que fazem isso. Eu agora tenho 106 ou 107 provas de 20 quilómetros concluídas. Deve ser das mulheres com mais provas concluídas. Provas de 50 quilómetros, assim, para não excedermos, o melhor é apenas 2 por ano. 3 já é demasiado, porque é o tempo de preparação, porque Claro. vamos pondo muitos quilómetros, e depois a prova tem um desgaste imenso e nós vamos necessitar de recuperar desse grande esforço. Por isso, no máximo 3, mas já é esticar um bocadinho. Claro. Ia-te perguntar que se já imaginaste em escrever um livro sobre a tua história nos 50 quilómetros. Já me falaram nisso. Era giro, mas não sei. Eu tinha de falar um pouco do meu início. Eu considero que tenho 2 vidas no atletismo, o início e os 20 quilómetros e depois a minha segunda vida, que foi quando iniciei esta aventura toda dos 50 quilómetros. Iria ficar registado para mim, por exemplo, na minha aldeia, o presidente da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, fizeram um mural meu em frente à Claro. Junta de Freguesia. Quer dizer, e isso vai ficar para sempre. Toda a gente vai saber quem é Inês Henriques, e escrever um livro era isso mesmo, ficar imortalizado a minha Eu, história. eu comprava o livro. Ia-te perguntar, já que falaste também no Presidente da Câmara, como é que foi ser recebida pelo Presidente da República, naquela altura, em 2017? Eu não fui recebida em 2017. Houve Ah, alguns problemas
era para ser recebida, mas depois não fui recebida, depois adiaram, e eu só fui recebida em 2018 após o europeu. É assim, mais que para mim ser reconhecida pelo meu trabalho e de alguma forma ter levado o nome de Portugal pelo mundo inteiro, foi o facto de dar esse presente à minha família, aos meus pais. Claro. A minha mãe esteve lá comigo e sem dúvida nenhuma que eu acho que foi a melhor prenda que eu lhes dei. É de demonstrar que o trabalho deles foi bem feito, que eu Claro. consegui chegar a um nível muito elevado para que o Presidente da República do nosso país me entregasse uma medalha pelo mérito do meu trabalho. Eu acho que para mim foi um dia muito importante, muito emotivo, porque era o reconhecimento do meu trabalho, mas foi a alegria que eu vi nos olhos da minha mãe, que uma mulher de origens humildes, de um grande esforço e um grande trabalho a vida toda, estar lá naquele momento e ver a filha a ser condecorada pelo Presidente da República do nosso país. Claro. E te perguntar qual foi a corrida e os momentos mais marcantes da tua carreira. É assim, eu tive momentos marcantes pelas falhas que cometi, como é óbvio, nós só crescemos pelo também os momentos menos bons são importantes se nós soubermos posteriormente lidar com eles e aprender com os nossos erros. Claro. E todos esses momentos difíceis fizeram-me crescer porque eu nunca fui atleta de pôr as culpas no outro. Sempre procurei em mim o que é que eu fiz menos bem para ir melhorando. Claro. Porque se estivermos sempre, porque o juiz deu uma falta e eu não merecia, porque o treinador é que. Não, se nós estivermos sempre a pôr a culpa no outro, nós nunca vamos ter um crescimento. E eu procurei sempre refletir no que estava a fazer bem e no que não estava a fazer menos bem. E houve momentos difíceis, por exemplo, de um momento que eu terminei em 2015 a competição no Campeonato do Mundo. Aquela competição foi extremamente difícil para mim. Eu perdi completamente a noção do que estava a fazer. Eu em qualquer treino fazia melhor que o que fiz naquela competição. Cheguei à meta e fiquei ali sozinha no meio da pista, completamente desnorteada do que, como é possível, como é que eu fiz isto, porque eu Claro. nas competições internacionais houve alturas que eu não consegui demonstrar o meu valor, mas eu não falhava, ficava ali, não me superava, mas Era regular. era regular, não falhava. E naquela competição eu falhei redondamente. E eu sempre fui, como é que eu hei de ser? Sempre foste muito castigadora contigo próprio. Exatamente, E muito crítica. eu de alguma forma, como estou a representar o meu país, eu tenho de o representar o melhor possível. E naquele dia eu senti vergonha do que fiz. Claro. Mas eu não consegui fazer melhor, verdadeiramente eu não conseguia fazer melhor naquele dia, não sei porquê, daquele dia não dava. Mas eu tenho muita dificuldade em me perdoar. Claro. Mas isso acontece a todos. E aquele momento foi extremamente difícil de perdoar-me a mim própria aquele falhanço tão grande que o próprio presidente da Federação, que é psicólogo,
ele percebeu que eu estava completamente de rastos posteriormente e ele é que foi ter comigo e foi-me falar e disse: Inês, tu também tens direito de falhar. Claro, Nesse momento foi extremamente difícil, de tratamento duro para mim, em que eu tive de me afastar completamente. Tive mais de um mês sem treinar e a pôr em causa se voltava, mas foi o que posteriormente me deu forças para tudo o que eu consegui alcançar posteriormente. O ano 2016 foi o ano fantástico, o melhor da minha carreira em termos de 20 km e posteriormente conseguir fazer o que fiz, os 50 km, e o momento mais fantástico, sem dúvida nenhuma, foi o campeonato, terminar o campeonato do mundo, em que foi a prova que eu consegui realizar todos os objetivos que eu me tinha proposto, que era ser campeã do mundo, com o recorde do mundo e com menos 4 horas 06 que eu tinha, que eu queria fazer, porque era a marca que tinham-me exigido inicialmente para eu estar lá e eu queria provar que as mulheres conseguiam fazer, porque de alguma forma eu sempre achei que eles estabeleceram aquela marca porque acharam que nenhuma mulher conseguia fazer aquela marca e desta forma diziam que ok, vocês podem estar, mas ao não conseguirem fazer, ninguém está. E eu queria provar lá, em frente ao mundo inteiro, que nós, mulheres, tínhamos capacidades físicas e psicológicas para fazer aquele feito fantástico. claro. Ia-te perguntar como é que se levanta a cabeça depois de uma derrota. Às vezes não é fácil. Eu tive várias situações, não é fácil. Nós estarmos com uma expectativa fantástica, sentirmos muito bem e depois naquele dia, por razões que posteriormente vamos conseguir descobrir o porquê ou então nunca vamos descobrir o porquê, é extremamente difícil reunir forças e ir à luta outra vez. Mas eu tenho uma família fantástica, que às vezes a minha irmã vem aqui ao sofá e arranca-me do sofá, vai e continua, mas às vezes não é nada fácil voltar, mas acho que é um pouco aquele início, depois começamos a treinar, o corpo começa a reagir e depois vamos. Claro. E qual é aquele momento que mais te arrepia? Aquele que ficas com o pé de galinhas só de pensar nele, no último tiro? Foi o momento de cortar a meta em Londres. Aquele foi um momento que foi a realização do meu sonho. Claro. E qual é a referência que te fez sonhar? É assim, de alguma forma o meu percurso foi muito com a referência do Susana Feitor. Mas houve uma altura, a referência era eu e o meu trabalho. Eu poderia chegar onde quisesse chegar dependente do meu trabalho. E fui sempre muito focada em mim, porque é óbvio que existiam outros atletas, mas em Portugal nós éramos muito fortes e nós não nos podíamos focar no trabalho das outras, tínhamos de focar no nosso próprio trabalho, em que tínhamos de fazer o nosso melhor para nós conseguirmos estar nas provas internacionais. E muitas vezes era mesmo focar-nos em nós próprios para fazermos o nosso melhor. E eu, independentemente, houve uma altura que eu nos 20 km nunca fui a melhor atleta portuguesa. Nós ganhávamos, perdíamos umas com as outras, mas eu nunca fui a melhor, né? Mas nunca desisti, fui trabalhando todos os dias para um dia me evidenciar e consegui fazer isso nos 50. Claro. Até te queria perguntar, e desculpa se esta pergunta for, qual é que é a maior diferença entre os 20 e os 50? É a resistência e a paciência. Muitos atletas de 20 km podem ser fantásticos nos 20 km e podem nunca conseguir fazer uns grandes 50 km.
porque a prova de 50 km é uma prova de muita paciência. Nós há ali uma altura em que temos de, ok, estamos bem, mas temos de manter o ritmo, deixa manter, porque eu na primeira prova não tinha experiência, não é? Já tinha feito uma competição de 30 km, mas 30 não é igual a 50. Nós nos 50 costumamos a dizer que começam aos 40 e é verdade. E eu, nessa primeira prova que fiz em Porto Mós, entusiasmei-me muito a partir dos 35, 30, 35 e depois os últimos 6 foram dramáticos mesmo. Eu podia ter caído para o lado a qualquer altura. Para teres uma ideia, a minha média por quilómetro nos 50 km foi 4,58 e eu no último quilómetro fiz 6,40. Foi muito mais psicológico do que físico. Eu já não estava com condições físicas para estar a marchar. Eu tinha de ter cuidado a colocar o pé em cada momento, porque senão a coisa podia correr mal. E é muito isso. Depois, na segunda prova, que foi em Londres, eu aí percebi eu poderia fazer muito melhor ainda, mas que tinha de ser paciente. E então em Londres eu cumpri tudo que o meu treinador me tinha pedido. E por isso é que consegui fazer aquela prova fantástica, porque há atletas mais jovens que fazem 50 km com qualidade, mas a maioria são atletas já com uma longa carreira, que depois já não têm a velocidade que é necessária para 20 e têm a possibilidade de ir para 50. E por isso é que eu sempre achei injusto as mulheres não poderem fazer 50, porque os homens tinham na marcha, tinham uma longevidade maior que nós, porque transitavam dos 20 km para os 50 km e nós apenas tínhamos os 20 km. Não era justo esse aspecto e de alguma forma eu iniciei esta luta toda pelos 50 km porque nunca achei que era justo este aspecto. Ok. Já compreendi. Os 20 é rapidez, os 50 é constância e regularidade durante a prova toda. Resistência. Ok. Ia-te perguntar, porque sei que tens o canal de YouTube, que eu vi uns vídeos aí no YouTube agora da pandemia dos teus treinos. Nos meus treinos? Não. Sim. Eu cheguei a ver qualquer coisa. Eu ponho fotos então, e não sei quanto dos treinos. então se calhar é melhor ir lá ver, que eu cheguei a ver isso. Ia-te perguntar se isso aí era uma maior aproximação virtual dos Suez. Não, eu gosto de partilhar algumas coisas, embora eu veja alguns colegas meus que metem vídeos de treinos, eu meto algumas fotos, mas eu não sou formada em educação física, nem em treino desportivo, nem sequer tenho curso de treinador. Talvez um dia o faça, mas não tenho. Por isso, eu não tenho formação nesse aspecto. O que eu posso mostrar é o que eu faço, mas não me sinto em segurança de estar a prescrever qualquer tipo de treino a alguém, porque eu não tenho essa formação e acho que quem tem essa formação é que deve do fazer, porque eu não gosto que uma pessoa que faça o trabalho de um enfermeiro, porque eu tive de estudar, tive de tirar uma licenciatura para ser enfermeira. E também não quero tirar o trabalho a outra pessoa, porque eu não tenho essa formação e eu gosto muito, por exemplo, eu sempre trabalhei com massagistas, com fisioterapeutas e sempre subo o lugar de cada um. O massagista tem aquele trabalho, aquela tarefa, o fisioterapeuta tem aquela. E eu sei que há massagistas que excedem a função deles e eu acho que não está correto porque é assim. Para ser fisioterapeuta teve-se estudar muito mais. Eu tenho curso de massagem, terapêutica desportiva, e também já dei apoio no Centro de Estágio de Romaior como massagista e eu nunca passei aquela fronteira, porque
um curso, uma licenciatura custa muito a tirar e eu acho que nós devemos respeitar uns aos outros. E eu não partilho um pouco da minha vida desportiva, não gosto de pôr. Eu partilho também coisas com a minha irmã, com os meus sobrinhos, Claro. mas é de alguma forma a dar-me a conhecer um pouco, mas nunca como façam o que eu faço, porque o que eu faço é que é bom. Não, para isso existem as pessoas com formação. Claro. E te perguntar que conselhos é que davas então aos jovens que querem seguir o atletismo? É assim, é o atletismo e todos os desportos. Em primeiro lugar, é assim, os jovens devem de ir para uma modalidade que gostem, porque há treinos mais difíceis que outros e se gostam do que estão a fazer, tudo se torna mais fácil. E em primeiro lugar é isso, é escolher uma modalidade que gostem. Às vezes estão indecisos, eu gosto daquela modalidade e da outra. Então vai uns dias a uma, vai uns dias a outros. Por exemplo, a minha sobrinha vai fazer 8 anos. Ela gosta do balé, não tem nada a ver comigo e com a minha irmã. Claro. Mas pronto, foi a vontade dela e os pais às vezes forçam para ir para as modalidades que eles gostam. Não, tem de ser a modalidade que a criança gosta. Ela gosta de balé, então está no balé, mas também vai fazer natação e também vai fazer atletismo. Mas a decisão é dela, não é nem minha, nem da minha irmã, nem. Não, tem de partir da criança. E depois é assim, se têm de definir objetivos realistas com os treinadores. Inicialmente eu acho que o jovem deve fazer tudo um pouco. Eu hoje estive numa formação de treinadores e era isso que também nós falávamos, em que a criança deve fazer várias modalidades, porque de alguma forma umas modalidades vão dar frutos para outras modalidades. Cada vez mais nós trabalhamos aspectos diferentes em que vamos buscar exercícios a uma modalidade e a outra. Isso é fantástico, vamos ficar ainda mais fortes. E os miúdos devem de fazer, por exemplo, no atletismo, devem de fazer todas as disciplinas para depois, mais tarde, verificar-se onde é que o jovem tem mais talento, porque, mais uma vez, não é o pai nem o treinador que vai decidir o que é que o jovem deve de fazer. Deve procurar o que ele tem mais habilidade, qual é o maior valor. No atletismo aqui em Rio Maior, os jovens fazem todas as disciplinas. Posteriormente, o meu treinador ou a filha dele, que é a treinadora dos jovens, começa a fazer alguns testes para ver em que disciplina é que o miúdo é melhor. E depois estabelecer, quando forem um pouco mais velhinhos, mais 14, 15, 16, 17 anos, estabelecer objetivos realistas. Nós não devemos ser a uma criança que faz uns Jogos Olímpicos e, quer dizer, ele ainda anda no regional, quer dizer, nós temos de fazer passo a passo. E muitas vezes nós temos de subir de grau a degrau e às vezes temos de descer de grau a degrau. Não devemos desistir à primeira dificuldade. É isso que eu vejo muitas vezes os jovens. Hoje em dia é que à primeira dificuldade desistem. Os nossos sonhos às vezes demoram muito tempo. O meu sonho demorou 25 anos a concretizar. Durante muitos anos eu trabalhei. Há pessoas que dizem que eu tive sorte porque os 50 começaram, só que a minha sorte deu-me sempre muito trabalho. E é isso que eu, de alguma forma, quero transmitir para os jovens e procuro fazê-lo. É que não desistem à primeira dificuldade. Nós vamos encontrar imensas dificuldades ao longo da nossa vida, em todas as vertentes.
na escola, no desporto, depois posteriormente na vida profissional, e é tentar que essas dificuldades nos tornem mais fortes. Ia-te perguntar se vais fazer um próximo ciclo olímpico depois deste. Calma! É assim, eu já tenho 40 anos, também tenho outros objetivos na minha vida, porque é assim, é óbvio que eu gosto de ser atleta, já sou atleta há 28 anos, tenho 12 anos sem ser atleta e tenho 28 como atleta. Vai ser, eu acho que o momento, eu quero ser eu a decidir qual é que é o momento que quero terminar a minha carreira. Eu agora quero ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, já não é em 2020, em 2021. Esse é o meu objetivo. Se não conseguir nos 50, vou fazer tudo para estar nos 20. Óbvio que o objetivo não é igual. Mas pronto, eu quero estar nos meus quartos Jogos Olímpicos, vou fazer tudo. E depois daí, então estabeleço os outros objetivos. Isto agora é respeitar o corpo, é também procurarmos o prazer, porque quando isto e os últimos tempos não têm sido fáceis, muitas vezes vou correr e vou marchar sempre com alguma dificuldade e não consigo tirar o prazer que eu queria tirar. E essencialmente eu continuo porque acho que ainda vou novamente encontrar o prazer que tinha em 2017, em 2016, 2017 e 2018. Não está a ser fácil, mas lá está, não estou a desistir nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta dificuldade. Estou aqui a tentar, mas é óbvio que eu quero ser eu a decidir o momento de terminar a minha carreira. Esse momento vai ser na minha terra, como é óbvio. Vai ser no Grande Prémio de Romaior, porque foi em Romaior que as pessoas me viram crescer. Eu representei sempre Romaior. Sempre que se fala da Inês Henriques, eu quis que o meu nome tivesse sempre associado à minha cidade. E é aqui que as pessoas me veem trabalhar diariamente. Vou-te só contar uma história muito engraçada. Eu vivo os meus pais num sítio que se chama Estanganhola, que sou da Estanganhola. E a minha tia tinha uma balança de pesagem de porcos. E então as pessoas iam lá pesar os porcos, que era para depois irem para as outras terras. E havia um senhor, que é o Manuel Albino, que tinha criação de porcos, e o senhor conhece-me desde que eu nasci, basicamente, porque era lá ao lado, ele passava lá sempre, e conhece-me desde que eu nasci. Há 2 semanas, eu estava a fazer umas fotos para uma revista, e estava a jornalista e o fotógrafo. E esse senhor passou a minha relação de amizade com esse senhor, o senhor já tem a casa dos 80 anos, a minha relação de amizade com ele mantém-se, ele vive para os lados de onde eu treino. Minha relação de amizade é, eu estou a marchar, ele passa, eu levanto-lhe o braço, ele levanta-me o braço, siga. Ele vai a Romaior, volta de Romaior, eu a marchar, eu levanto-lhe o braço e pronto. E é a nossa relação de amizade, raramente falamos. Então, nesse dia, eu estava lá com a jornalista e com o fotógrafo e ele passou e eu acenei. E depois disse à jornalista, este senhor conhece-me desde que eu nasci e sempre que passa nós acenamos e cada qual vai à sua vida. Ele surpreendeu-me naquele dia. O senhor voltou para trás para me vir falar e depois ele depois é que percebeu que era uma jornalista e ele disse é nesta estrada rural estreitinha
que se trabalha para levar o nome de Rio Maior a todo o mundo. Claro. Aquilo é o melhor que nós podemos receber da recompensa do nosso trabalho. O reconhecimento de uma pessoa que me viu crescer, não é? Claro. E que de alguma forma há imensa gente que passa ali e reclama que nós só estamos a estrovar, né? Claro. Porque a estrada é curta, eles têm de andar mais devagar e às vezes passam muito depressa e nós também reclamamos, né? E um homem com 80 anos valorizar o meu trabalho daquela forma. Foi assim um presente e é de alguma forma a gratificação de eu nunca ter optado por sair do clube da minha terra e as pessoas da minha terra reconhecerem que eu levei o nome da minha cidade ao mundo inteiro. Isso é o mais importante, é a gente carregar aquilo que ama, né? Os nossos clubes e a nossa terra, assim. Sim. Ia-te perguntar o que é que falta atingir para sair com a ideia que alcançaste tudo. Isso, infelizmente, não depende só de mim. O que eu queria era ter os 50 quilómetros nos Jogos Olímpicos, independentemente do resultado que eu pudesse obter, era estar nos 50 quilómetros para, de alguma forma, ter alcançado as minhas 3 lutas, que era no Campeonato do Mundo, consegui que a prova fosse reconhecida, estar depois, consegui novamente no Campeonato da Europa, que eu também tive de pôr um processo à Associação Europeia para que a prova fosse integre no calendário, no Campeonato da Europa de 2018, e era conseguir ter os 50 quilómetros nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Nós já fizemos, já lutámos tanto, mas infelizmente os responsáveis do desporto mundial dizem que são a favor da igualdade de género. Eu gosto mais de falar da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, porque eu nunca vou fazer 50 quilómetros como um homem, mas tenho capacidades físicas e psicológicas para fazer uns bons 50 quilómetros. As mulheres fazem na mesma, fazem de forma diferente e eu gosto muito do meu lado feminino e não abdico disso. Eu era o meu sonho conseguir isso para as mulheres, mas os responsáveis do desporto mundial uniram-se para nós não conseguirmos isso. E para eles, igualdade de género é dizerem que querem que Tóquio seja os Jogos Olímpicos que tenha mais igualdade de género, mas é uma das medidas que eles fizeram é que exista um porta-estandarte mulher e um porta-estandarte homem. Para mim, isso não é igualdade de género. Igualdade de género era eles, ok, vamos igualar em termos de disciplinas do atletismo as mulheres e os homens, que os 50 km femininos é a única disciplina do atletismo que não existe no setor feminino. Isso era realmente reconhecer a igualdade de género. Agora, põe-se o porta-estandartes homem e outro mulher, isso é enganar as pessoas. Quem não esteja atento e não entenda nada de desporto, acredita nisso, mas isso é enganar-nos. Tens aqui duas pessoas aqui numa disputa a dizerem que não é Deus. O Mário Música e o Guedes. Ia-te fazer a última pergunta, então. E que sonhos e projetos é que tens? É assim, eu sou licenciada em enfermagem. Enfermagem é uma profissão muito bonita e de grande exigência, como se viu nesta pandemia. Infelizmente, nem tudo correu bem, porque agora verificamos que os enfermeiros não foram tratados da melhor forma e continuam a lutar por isso. E eu, de alguma forma, parabéns a todos pelo esforço, pela dedicação e obrigado porque trabalharam todos em prol do nosso bem-estar.
E eu sou muito orgulhosa de ter terminado a licenciatura. Eu normalmente o começo gosto de terminar, independentemente, não sei se vou exercer a profissão de enfermagem. Eu pago, continuo, eu podia ter entregue o meu cartão da Ordem dos Enfermeiros e não pagar cotas pelo facto de não estar a exercer, mas eu pago sempre as minhas cotas e tenho o meu cartão da Ordem dos Enfermeiros. Costumo muito a tirar, demorei 10 anos por isso. Claro. Não sei se vou exercer. Eu estou ligada ao Centro de Estágio de Romaior, eu tenho um apoio do Complexo Desportivo de Romaior, porque de alguma forma Romaior reconheceu o facto de eu levar o nome da cidade comigo. E estão-me a dar um apoio financeiro e depois tenho todo o resto, todos os privilégios no centro de estágio, que lá sou uma princesa. E todos os funcionários me acarinham muito e muitas vezes, e para mim isso é o melhor. Eu estar no centro de estágio, tenho saudades imensas porque agora estou mais distante e tenho imensas saudades de estar longe do centro de estágio e das pessoas que me acarinham e que me fazem sentir verdadeiramente em casa. E em termos, eu tenho um acordo com eles no final de carreira. Se eu quiser, sou eu a decidir, posso ficar ligada ao centro de estágio. É óbvio que eu gostava de estar ligada ao desporto, porque eu vivi sempre com o desporto, não sei viver sem o desporto. E pronto, é uma decisão que eu posteriormente vou decidir. E de alguma forma quero continuar a trabalhar no desporto e ajudar os jovens a chegarem ao topo e serem grandes atletas. Quero-te agradecer imenso para que tenhas gostado. Foi um privilégio ter-te aqui à conversa. Ok, obrigada e boa noite. Obrigado, tchau.